Dia de ótimas notícias no Vasco. Importantes decisões. Grana de Marrone está liberada para poder pagar os funcionários. Você também vai saber que Fred Guarim tá voando pro Brasil. Vamos falar da capa e também de uma preocupação. Mas é uma preocupação sadia. A bola volta a rolar no domingo, mas sem a nossa presença, sem nós torcedores. Será que fica diferente o jogo? Vamos ouvir um personagem do Vasco, alguém que estreou num dia em que o Vasco não tinha torcida em São Januário. Como lidar com essa preocupação, com esse problema e com a nossa ausência? Quem não está ausente é ela, que vem frenética como sempre. Toca, querida guitarrinha! Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Nesse AVNews, o nosso vídeo de toda noite, nessa quarta-feira, dia 17 de junho de 2020. E o campeonato vai voltar. Amanhã tem bola rolando e domingo, às 4 horas da tarde, com a arbitragem de Graziane Maciel Rocha, o Vasco da Gama volta para jogar a sua penúltima partida no Campeonato Estadual nesse segundo turno, enfrentando o Macaé. E depois, na semana que vem, pega o Madureira. Um jogo que para o Vasco é importante pela volta, pela tentativa, principalmente, de jogar bem, e é a estreia do técnico Ramon Menezes. Ramon Menezes, que inclusive mudou até os horários de treino. A partir de amanhã, sempre os treinamentos à tarde, já para aclimatar em relação ao horário do jogo de domingo. No sábado pela manhã, e aí sim, jogo contra o Macaé. Ainda não temos a informação se os jogadores vão se concentrar, em função até de todos esses protocolos, se há uma necessidade de distanciamento. Talvez os jogadores voltem para casa e aí depois cada um vai para o hotel almoçar, ou então almoça em casa e vai direto para a concentração. Não sabemos ainda como vai ser feito. Mas é um jogo atípico, é um jogo diferente, porque principalmente não teremos público. Não haverá público no estádio. Não é aquela questão como, por exemplo, aconteceu em 2017, quando o Vasco, depois de um jogo com o Flamengo, teve a interdição do estádio de São Januário, teve que jogar a 100 quilômetros do seu estádio, jogou em Volta Redonda, conseguiu revogar pelo menos a decisão de jogar em São Januário, mas continuou jogando sem público. Mas é estranho, é esquisito. E nós fomos buscar um depoimento de um ex-treinador do Vasco, de alguém que conseguiu dar ao Vasco a classificação para a Copa Libertadores da América em 2017, fazendo um ótimo trabalho, o técnico Zé Ricardo. E por quê? Porque Zé Ricardo estreou exatamente no Vasco contra o Grêmio, no Campeonato Brasileiro de 2017, num jogo sem público, no primeiro jogo que o Vasco fez voltando a São Januário, depois da suspensão que recebeu da CBF naquela ocasião. O Vasco venceu por 1-0 o Grêmio, gol de Matheus Vital, hoje no Corinthians. E nós fomos ouvir o técnico Zé Ricardo, que nos atendeu gentilmente, para saber dessa situação tão inusitada. Porque naquele jogo ainda havia a torcida do lado de fora. O torcedor foi para frente da televisão na porta de São Januário e o barulho era muito grande. Agora não. A gente até pede que o torcedor não vá a São Januário. Fique em casa. Não há necessidade de aglomeração. Ficar do lado de fora fazendo aglomeração é contraproducente, ainda estamos vivendo o momento do coronavírus. O técnico Zé Ricardo fala sobre aquele jogo, aquela lembrança e a sensação de jogar uma partida sem torcida. Bom, Flávio, futebol e torcida são tão indissociáveis que é sempre ruim não tê-la numa partida, né? Mas como foi uma punição, o clube teve que cumprir, não teve jeito. Era a minha estreia e logo em casa, certamente senti muita falta da torcida e é estranho começar uma trajetória ali daquela forma. Mas assim que a gente entrou em campo, a gente percebeu que tinha bastante torcedor do lado de fora do estádio, todos eles torcendo, cantando o tempo todo, logicamente acompanhando pela TV ali do lado de fora. E foi importante sentir aquela presença deles ali, passaram confiança para todos nós. Nós fizemos uma boa partida, um jogo seguro, não foi um jogo com muitas oportunidades para ambos os lados. E certamente o gol do Matheus Vital ali deu
uma confiança muito grande para dar o início do trabalho. Eu acho que fez valer o fator campo. Foi importante a presença da torcida, mesmo que do lado de fora. Zé Ricardo fala sobre que trabalho que Ramon deve fazer, o treinador deve fazer num momento como esse, junto com o grupo. Que trabalho é para aumentar o nível de concentração no jogo em que você não vai ouvir nenhum barulho da arquibancada, Zé Ricardo? Bem, o trabalho que precisa ser feito é exatamente em cima de se concentrar o tempo todo, porque o jogo realmente não tem esse contorno da torcida, a questão do ambiente externo, os gritos, até o xingamento, tanto de uma torcida como de outra, né? E a energia do gol, a vibração é diferente. Eu acho que o principal trabalho realmente é pedir concentração, né? A concentração, acredito muito que ela é treinável. Você consegue melhorar a sua concentração em cima de treinamento, né? E como fica ali tudo muito claro, né? Não só as informações que são passadas de jogador, entre eles ali mesmo, também o treinador, né? Que passa as informações, e muitas das vezes o adversário escuta, faz aquela leitura também. É importante que você esteja atento para tudo aquilo ali, né? Porque certamente é uma realidade que a maioria dos jogadores vive muito na base, né? Nas categorias de base, onde os jogos não tem muito público. Mas quando você chega no profissional, aquele ambiente, né? Aquela energia mesmo que tem, acho que se torna um hábito para os atletas também. Então, no meu entendimento, a gente está bem atento a todas as informações que o jogo propicia, não só da sua equipe também, como da equipe adversária, porque qualquer informação que você capte ali pode ser importante para a tua estratégia de jogo ou para você conseguir um resultado melhor. Para muitos, um estádio cheio dá referência. Muitos grandes jogadores às vezes olhavam um torcedor na arquibancada com uma camisa um pouco mais chamativa e aquilo dava a ele uma referência do ponto do campo, às vezes uma placa de publicidade, enfim. E sem torcida, o jogador perde a referência no estádio? Quem fala sobre isso é Zé Ricardo. Eu acredito que todo jogador tem algumas referências quando ele entra no estádio, né? Quando ele conhece principalmente o estádio que ele está jogando. Uma placa de publicidade, o gol, a arquibancada, enfim, as cabines de rádio, e a torcida, sem dúvida, principalmente as torcidas organizadas, que têm faixas espalhadas pelo campo. Normalmente os jogadores já sabem onde é que está a sua torcida, né? Então, logicamente que deve perder um pouco da referência, mas eu acredito que no contexto geral não é um fator que possa, vamos dizer assim, prejudicá-lo de repente muito na questão de uma finalização. Eu acho que a mesma energia que você perde, a vibração, aquele constante cantar da torcida, porque as torcidas cantam praticamente o tempo todo, então isso aí eu acho que perde um pouco o clima do jogo. Mas na questão da referência, eu acredito que existem outras referências que podem ajudar ele a chegar no caminho do gol, o caminho da vitória, que não seja apenas a torcida. Há uma ideia, a princípio, como aconteceu na Alemanha, a gente vai falar sobre isso, de jogos com som ambiente, de torcida. Zé Ricardo, fale sobre isso. Você acha que seria legal? Dá para tirar proveito ou um jogo sem torcida, sem som, só traz prejuízo? E essa questão do som, seria interessante para o jogo de domingo? Bom, eu acho que tirar proveito, talvez o treinador consiga passar as informações, aquelas que eles acham que seja bem necessário, de forma mais fácil, né? Por exemplo, como tu citou aí a minha estreia, o Vasco ainda não tinha o banco, né, de reservas no meio de campo, né? Foi até uma solicitação minha durante daquela competição, até já prevendo que seria uma exigência da CBF, mas a gente pediu para trazer o campo para o meio do gramado, porque um banco de fundo é muito complicado para você passar informação, né? E você acaba atingindo poucos atletas ali na região, e você
tem que depender das informações serem passadas entre os jogadores ali. Então, eu acho que na questão da comunicação, da comissão técnica para os atletas, logicamente que o jogo sem torcida ele facilita muito. Mas eu acho que esse é o único ponto que pode ajudar. O resto é só prejuízo, né? Porque não tem como você dissociar torcida e futebol. Né? A questão que os europeus, a ideia é que os europeus tiverem em colocar som, né, da torcida nos estádios, eu achei uma grande sacada. Eu acho que ajuda o atleta pelo menos se manter naquela energia do jogo e também atrapalhar o adversário, no caso quando ele tem a posse de bola, né? E eu acho que seria uma ótima, eu aceitaria de bom grado e até pediria, no caso de um clube que estivesse trabalhando para tomar essa decisão, porque eu achei muito legal. Eu fui ouvir o gerente de marketing do Vasco, Fábio Monterrosso, sobre essa questão. E ele me disse, estamos com ideias para domingo, mas estamos muito em cima do laço, além do que questão de custo. O Vasco não está com grana sobrando para fazer investimento. A questão do som é até uma ideia de colocar, de repente, um som ambiente. Mas o Fábio me explicou. Precisa, por exemplo, ver que tipo de som. Tem que ter aí uma curadoria para escolher os melhores sons, barulhos de torcida. E também ter, no caso, barulhos adequados com arquivos bons. E além do mais, o mais importante, alguém com sensibilidade. Não aquele que coloque barulho de torcida a qualquer momento. Vai que o Macaé faz um gol, vai ter barulho de torcida em São Januário? Então precisa ter alguém com muita sensibilidade. O sistema de som do Vasco não é dos melhores. Então teria que se ter, de repente, uma empresa, contratar alguém e, como eu disse, a questão de custo pode atrapalhar. Mas nesse momento, a princípio, não deve ter nem venda de ingresso, porque também não há tempo para elaborar isso. Talvez para o jogo do Madureira possa ter, de repente, essa disponibilidade. E a questão do som também é um pouco complicado. Não há tanto tempo assim. Mas, de qualquer maneira, me disse o Fábio Monterrosso que o Vasco vai correr de algumas novidades para apresentar ao seu torcedor que vai estar em casa na partida de domingo contra o Macaé, a volta do Vasco depois da pandemia. E olha, o dia hoje com ótimas notícias para o torcedor do Vasco. Eu vou falar sobre Breno. Breno é um jogador que realmente é uma realidade, torcedor. Ontem nós demos a informação da entrada do Ricardo Graça na zaga. O Wehrle está no departamento médico, não está nem treinando à parte, está no DM. O Ricardo Graça, que é tão pedido pelo torcedor do Vasco, deve ser o titular domingo ao lado de Leandro Castan. E Breno, que vem treinando com muito afinco, mostrando ser um grande profissional, está animando a todos. É o jogador no departamento médico com a melhor condição de volta. Aliás, está fora do departamento médico. Faz aí 2, 3 treinos pela semana, não sente nada, mas aí num quarto treino na semana faz um trabalho à parte. É realmente aquilo que ele vai ter que fazer até o final da carreira. Mas Breno está muito bem. Quem fala sobre Breno é o preparador físico Léo Copertino, que mostra realmente empolgação com o zagueiro, que pode reforçar o Vasco. E olha, seria fantástico ter Breno, Ricardo Graça e Castan juntos, seria maravilhoso. Léo Copertino fala sobre o zagueiro Breno. Breno tem evoluído muito, né? Tem todo ele ainda se encontra, melhor dizendo, na fase de transição. E essa fase de transição passa por treinamentos específicos de campo. O trabalho de força tem feito também juntamente com o grupo. Então a gente tem uma programação para ele, porque ele participe de sessões de treinamento e assim evoluindo, participe de uma, participe de 2, participe de 3, até que a gente possa ter ele a semana toda. Mas é um atleta que respondeu bem aos treinamentos. Nós não tivemos queixa de inchaço, assim, de dores, nem de limitações. Então a gente está muito esperançoso. Mas é um processo que depende mais dele e a resposta que ele vai dando diária aos nossos treinamentos. Fique ligado nesse recadinho que o querido Daniel Galvão, da Leão Group, mas agora falando em nome da Leão Esporte, tem para você direto dos Estados Unidos. Preste atenção. Fala daí, Daniel. Alô, meu amigo Flávio Dias e a rapaziada do Atenção Vascaíno. Estou passando aqui para deixar um recado sensacional. Se você tem o sonho de jogar futebol e estudar numa universidade americana, o momento é agora. Entre em contato conosco
aqui pelo WhatsApp que está na sua tela e nós vamos dar a você todas as informações, um passo a passo de como você pode realizar esses seus sonhos. E você, quem sabe, possa fazer parte aí do time campeão da Leão Esportes. A partir de agora, o seu sonho de jogar futebol e de estudar nos Estados Unidos, numa universidade americana, pode se tornar realidade. Entre em contato com a gente, eu mesmo vou atender você, vou conversar com você e a gente vai aí direcionar os seus passos para que você consiga, a partir de muito em breve, vir para os Estados Unidos, jogar futebol e estudar numa universidade americana. A gente se vê por aqui. Um abraço. Uma outra ótima notícia. Olha, para quem estava pessimista, o juiz Rocidélio Lopes da Fonte, da 36ª Vara Civil, deixou bastante claro hoje no seu despacho: não vai dar encaminhamento ao processo pedido pelo escritório Barreira de Oliveira. O escritório Barreira de Oliveira, na última sexta-feira, fez um pedido, em função até da negociação de Marrone, de recolhimento de 20%, querendo que fosse repassado esse valor a ele. O juiz Rocidélio hoje despachou e manteve suspenso o processo. Portanto, o Vasco está livre, pelo menos por enquanto, dessa penhora. Parece que vai demorar um pouco, porque se o escritório Barreira apelar de novo num tempo curto, pode até ficar estranho, pode até pegar mal. Talvez não seja essa a estratégia, mas nesse momento o Vasco está tranquilo para receber o dinheiro de Marrone, e recebendo o dinheiro de Marrone, que depende do exame médico do jogador. O jogador fazendo o exame médico, estando liberado, que a princípio não vai ter problema, o Vasco vai receber o dinheiro e vai conseguir pagar, como já informamos aqui, 2 folhas. Fevereiro, que vence em 5 de março, e março, que vence em 5 de abril. E aí a expectativa, como nós informamos ontem, mais uma vez hoje fiquei em cima da questão do sócio-torcedor, nenhuma novidade, me disse o Eduardo Sá, apenas esperando realmente o pessoal que ainda está aí com uma carência para saber se vai renovar ou não, para ter um borderô final. Nós informamos ontem, até agora, cerca de 13 milhões de reais arrecadados. Mas esse valor pode subir, pelo menos aí até o dia 20, 25, que é o final dessa carência. Mas hoje, a boa notícia é essa: o Vasco vai poder receber o dinheiro de Marrone. O juiz disse não ao escritório Barreira e os funcionários e jogadores, pelo menos 2 folhas, irão receber. Talvez aí até a próxima sexta-feira. Olha aqui, deixa eu dar um recado para você importante. Está no ar ainda a promoção do PS4. Você que quer presentear seu namorado, sua namorada, seu filho, ou você quer se presentear, entre aqui embaixo nos comentários, tem um link da 1xBet. Entre lá, faça um depósito mínimo de R$25. Print e mande para nós no vascaínosatencão@gmail.com e tranquilamente você vai concorrer no final do mês a um PS4 0 bala novinho que já está aqui comigo. É isso aí, participe e concorra ao PS4, promoção da 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. E mais 2 boas notícias para o torcedor do Vasco. Guarim chega na quinta-feira, meio-dia. Finalmente foi liberado pelo governo colombiano para estar no Brasil. Ele vem quarta noite, chega aqui na quinta-feira, meio-dia, e vai se apresentar para fazer, aí sim, um novo teste da Covid, porque vai estar em contato com outras pessoas, apesar de ter sido liberado na Colômbia. Os seus testes feitos na sexta-feira passada deram negativo, mas vai fazer um novo teste aqui, vai esperar, não vai estar no jogo domingo, mas provavelmente, tendo esse resultado de imediato, não deve demorar muito, segunda-feira, Fred Guarim já deve começar os treinamentos com o grupo. Ele já vem treinando, isso é importante que vocês saibam. Ontem o Léo Copertino falou isso aqui, o preparador físico, que inclusive participa amanhã de uma entrevista coletiva na Vasco TV, curta, vai ser muito bom. Léo Copertino é ótimo preparador físico, deixou claro que Guarim vem sendo monitorado. Ele estava na Colômbia, mas vinha treinando online, fazendo os treinamentos, é dos que mais se destaca, que mais tem interesse em estar bem. E agora vai poder treinar em loco, estar com os companheiros. Quinta-feira, meio-dia. E uma outra posição, falei hoje com o André Gílio da Capa e também com o Fábio Monterroso. O André Gílio hoje me deu a seguinte expressão: Flávio, estamos em marcha rápida, estamos realmente acelerados. Há um certo receio que alguns estados entrem em lockdown novamente, porque os picos têm aumentado, mas alguns outros estão liberando. E aí você pode me perguntar, mas o que tem isso a ver se a capa é de São Paulo? A produção é em São Paulo, mas a matéria-prima vem de vários locais, gente.
de países de fora e também de estados do Brasil. Então, de repente, um estado que entra em lockdown ou com muita restrição, às vezes uma matéria-prima importante para fazer algum material não chega. Mas o André Gílio está otimista, acha que a coisa realmente está andando o mais rápido possível e quem sabe a gente pode ter uma novidade aí. O Fábio Monterroso me disse a mesma coisa. Estamos trabalhando em paralelo. A Capri está fazendo um grande esforço diante de toda essa situação para que o material possa sair o quanto antes e principalmente que possa dar satisfação ao torcedor cruzmaltino. E para concluir esse AVNews, eu quero mandar 3 abraços especiais. O primeiro para minha querida cunhada, Paula Bertoletti, completando hoje mais um ano de vida. Querida Popóia, que está sempre ligada em todos os programas, todas as lives, todos os vídeos. É uma fã, uma grande fã. Muito obrigado, Popóia. Entusiasta enorme de todas as redes sociais do canal Atenção Vascaínos. Muito obrigado pelo seu carinho e principalmente com o amor que tem por todos nós aqui que trabalhamos no canal e que trazemos as informações do Vasco. Um abraço especial também ao André Gigô, lá de São João de Meriti, deficiente visual, que me mandou uma mensagem que me emocionou muito, dizendo que está sempre curtindo todos os vídeos, ouvindo todas as informações. Muito obrigado, André. Pessoas como você nos fazem querer fazer mais e mais, querer de alguma maneira sempre buscar o diferente do Vasco, porque você, torcedor do Vasco, merece demais. E um grande abraço para o Ulisses Agarez Júnior, que me disse que domingo, no jogo da virada Vasco e Palmeiras, transmitido pela TV Bandeirantes, colocou o filho dele, o Theo, de 6 anos, para ver o jogo e os dois vibraram muito. Um grande abraço, é isso aí, meu querido Ulisses. Vamos fazer a nossa molecada amar e amar muito o Vasco, apesar do momento escasso de títulos, mas o que temos é a nossa grande história, perspectivas, temos tudo para dar a volta por cima, eu creio demais. Grande abraço para você, muito obrigado a todos vocês que curtem o canal Atenção Vascaínos. Amanhã de manhã tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha e eu volto amanhã à noite com mais um AVNews. Um grande abraço a todos vocês. Tchau, turma. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca!